Fala pessoal, Wesley aqui. No vídeo dessa semana nós vamos falar do contrato de experiência. A maioria que me assiste com certeza é empresário, tem um MEI, tem uma microempresa e eu vou falar para você como você pode usar esse contrato de experiência a favor da sua empresa. Então quando você vai lá contratar um funcionário, você tem essa ferramenta que é o contrato de experiência para você testar o seu funcionário e reduzir os encargos. Então acompanhe conosco até o final se você vai contratar ou tem um empregado aí que você pode aprender bastante com esse conteúdo. E não se esquece, se inscreve aqui, ó, botãozinho de se inscrever e clica no joinha aí, beleza? Então vamos lá, o que é o contrato de experiência? O nome diz, né, o contrato de experiência. Você contrata um funcionário para fazer uma experiência com ele durante um determinado tempo que é permitido pela legislação, que é de até 90 dias. Então você contrata o funcionário, você faz lá a sua entrevista, você vê que o cara, o homem ou a mulher é interessante para o seu negócio, aí você fala para ele, ó, vou fazer o contrato com você, o contrato de experiência aqui na nossa empresa. Então ele pode ser de 90 dias e ele pode ser dividido em duas perdas. Então o que acontece? O contrato ele tem valor máximo de 90 dias e ele ainda pode ser dividido. Isso é interessante para quê? Você vai contratar um funcionário, você fez a entrevista, procurou referências, mas você quer testar ele no seu negócio. Então você faz o contrato de experiência. E aí você pode fazer de duas formas, né? Você pode fazer, tem várias opções que você pode fazer, né? Duas não são mais. Então você pode fazer um contrato de 90 dias direto, você pode fazer um de 30 mais um de 60, você pode fazer 45 mais 45, 60 mais 30. Então você pode intercalar aí dentro desses 90 dias as formas que for melhor para você. Então, qual que é a vantagem do contrato de experiência? Então, você fez um contrato de 30 dias para o seu funcionário lá, para fazer a experiência com o seu funcionário. Chegou 15 dias, você viu que não deu certo, que não era o funcionário que você estava esperando para a sua empresa. Então, você pode rescindir o contrato dele com 15 dias. Você chega lá, ó, não vou continuar, vamos rescindir o contrato. E aí, como o contrato é de 30 dias, você vai pagar para ele, na rescisão, férias, 13º, se for acima de 15 dias, os dias trabalhados e uma multa, que é referente a 50% dos dias que faltava. Então, se o contrato é de 30 e você rescindiu com 15 dias, você vai pagar uma multa de 7 dias e meio referente ao valor do salário dele. Então, vamos supor que você não use o contrato de experiência. Então, você vai ter que pagar um aviso indenizado de 30 dias. A diferença é essa. No contrato, quando ele não tem prazo determinado, você paga o aviso de no mínimo 30 dias. E no contrato de experiência, você vai pagar de 50% sobre os dias que falta para encerrar o contrato. Nesse nosso exemplo, 7 dias e meio. E aí você vai pagar também para o funcionário a multa do FGTS referente a 40% sobre o saldo das verbas rescisórias dele. Então isso é se você rescindiu o contrato de experiência antes do prazo. Então você fez o contrato de experiência de 30 dias, chegou lá 29 dias, no 30º dia você viu que não vai ficar funcionário. Então você pode rescindir no 30º dia e aí você não tem que pagar essa multa pelo encerramento, porque você está encerrando no prazo, então não vai ter multa e aí não precisa pagar também a multa do FGTS se você rescindir no final do contrato. Então, no exemplo nosso de 30 dias, você rescindiu com 30 dias, então você vai pagar os 30 dias de salário, mais férias, mais um mês de férias, mais um mês de 13º e o FGTS somente sobre os valores, você não precisa pagar a multa do FGTS sobre esses dias, né? E aí, nesse caso, a gente rescindiu um contrato com 30 dias, então o empregador, né, tem essa vantagem de reduzir os encargos que ele teria que pagar se ele não fizer um contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato normal, né, onde você vai estabelecer os horários de entrada e saída e você vai pagar os encargos normalmente, o FGTS, 8%,
férias, viu, INSS, tudo normal. A vantagem dele é essa questão da rescisão. Você vai rescindir antecipadamente, vai ter pagar menos um valor, você vai rescindir no prazo e você não vai pagar a multa de FGTS e tal. Lembrando que ele, se passou de 90 dias, ele passa com um contrato de prazo indeterminado. Rescindiu lá com 91 dias, então você tem que pagar um aviso, ou indenizado, ou o funcionário cumprir o aviso conforme a legislação. Então, a vantagem do contrato de experiência é você rescindir e você pagar um valor menor que pagaria num contrato de prazo indeterminado. Então, isso é importante o empresário saber disso para poder usar isso a seu favor. Então eu vou testar o funcionário, registrando, fazendo todo o processo admissional certinho, para eu não ter problema lá na frente, para não ter problema com a ação trabalhista e tal. Então no contrato de experiência faz exame médico, admissional, tudo normal. Só na rescisão que ele é benéfico aí para você que é empregador. Isso serve para doméstica, para MEI, para microempresa, qualquer situação qualquer tipo de empresa, né, pode usar o contrato de experiência aí a seu favor. Ok? Nós falamos do contrato de experiência, dei um exemplo prático e bacana de como você pode usar ele na sua empresa e quero te pedir para se inscrever e dar o joinha para o nosso vídeo aí, beleza? Qualquer dúvida, manda nos comentários aí que a gente vai respondendo, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.